outra grande lição nós aprendemos com Caleb, nessa experiência de vida fantástica, né? E aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 14, verso 22 a 24. Vamos lá, Números, capítulo 14, verso 22 a 24, mantendo aí a sua Bíblia aberta no texto de Josué, que é o nosso texto básico, né? Então vamos ler o que fala lá. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Olha que coisa interessante. Deus fala, Deus dá um testemunho para todo o povo escutar. E ele diz assim: Caleb perseverou em seguir-me. Caleb perseverou em obedecer. Então eu vou recompensá-lo. Vamos agora para um outro texto que está no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Olha que coisa interessante, nós vamos ver agora uma parte do caráter de Deus, né? Salmo capítulo 37, nós vamos ver o verso 25, depois o verso 38 e depois o verso 34. Vamos ver, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Verso 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desaponta os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Verso 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares da terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. É uma coisa interessante, faz parte do caráter de Deus recompensar a fidelidade. A gente aprende isso com a experiência de Caleb. Deus recompensa a fidelidade. E ele fala isso de maneira clara e explícita. Ele diz: meu servo Caleb perseverou em me obedecer, então eu vou recompensá-lo. Davi, falando mais à frente, ele diz: fui moço, agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando você vê lá a palavra justo, é aquele que cumpre a justiça de Deus. Justiça de Deus para o Antigo Testamento é a lei escrita. A lei era a vontade de Deus expressa. Então, o que a Bíblia está falando é o seguinte: aquele que obedece ao Senhor, Deus recompensa. Se você perseverar em obedecer e cumprir a vontade de Deus, Ele vai recompensar. Ponto final. A ideia é o seguinte, gente: Ele vê a nossa vida, Ele vê a sua vida também. E Ele sabe que muitos ao nosso redor já ficaram para trás pelo caminho. Quantas pessoas que a gente conhece já desistiram, abandonaram a fé, ou esfriaram na fé, e você continuou ali firme, perseverando. Fique certo disso, Ele vai honrar a sua fidelidade. Ele vai honrar a sua fidelidade até o final. Ele vai fazer você desfrutar aquilo que Ele tem para você. Você não vai perder. Você não vai ficar pelo caminho. Você vai tomar posse. É importante isso, que a gente tenha noção e consciência desse aspecto do caráter do Senhor. O Senhor é justo. Tanto é justo para punir a iniquidade, quanto é justo para recompensar a fidelidade. Ele não é como nós. Nós às vezes somos mal agradecidos e às vezes a gente deixa de expressar nossa gratidão a quem nos fez o bem, né? Isso é muito comum, às vezes pode passar, né? Mas isso não acontece com ele. Ele recompensa
recompensa. Mesmo no caso de Caleb, essa recompensa durou 40 anos. E aqui, de tabela, a gente pega mais uma lição. Às vezes a gente pensa, né, que tudo de mal que nos acontece é porque a gente fez alguma coisa errada. Nem sempre. Caleb não fez nada de errado para passar 40 anos naquele deserto. Pelo contrário, ele foi um dos únicos que fez a coisa certa. Mas a vida dele está entrelaçada com outras vidas. E por causa desse entrelaçamento, ele amargou mais 40 anos, metade da sua existência até aquele momento. Então, irmãos, é uma coisa para a gente entender. A vida é complexa, a vida humana é complexa. Nem sempre a gente sofre por causa das nossas escolhas. Às vezes a gente sofre porque a gente está no meio de um contexto de pecado, de um contexto de falência humana, de um contexto desfavorável. E a nossa vida está ali, né, cercada dessas coisas. E a gente vai por elas. Mas mesmo nessa situação, o Senhor não esquece. E Ele vai te manter em condição de desfrutar da bênção lá no final. Não importa se você vai ter 85 e todas as pessoas à sua volta estão somente com 60. Não importa se você já terá 85 anos de idade, todas as outras pessoas estarão ali com 30 ainda. Não importa, mas Ele vai te manter com lucidez, com saúde para desfrutar aquilo. Isso é fidelidade de Deus, justiça de Deus. A gente aprende com a história de Caleb, que Deus é justo para recompensar a fidelidade dos seus filhos, né? Mas ainda também nós podemos entender aqui com a história de Caleb, né? Vamos lá para Josué capítulo 1, versos 7 a 9. Uma outra lição que nós aprendemos com a vida de Caleb. Josué capítulo 1, versos 7 a 9 é exatamente o momento em que Josué começa a liderar o povo na conquista da terra prometida, né? Olha que coisa interessante. Josué capítulo 1, 7 a 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforce-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coisa interessante, né? É que Deus chega para Josué, assim como Caleb também tomou posse e entendeu bem isso, e diz assim: olha, essa terra maravilhosa eu te dou, é tua. Só que a posse dessa coisa não cai de mão beijada no nosso colo, né? Nem sempre, irmãos, pelo fato de ser uma bênção de Deus, pelo fato de ser uma promessa de Deus, pelo fato de Deus estar nessa coisa, né, prometendo e garantindo, isso não quer dizer que a coisa desça no seu colo de graça. As bênçãos do Senhor, via de regra, também precisam ser conquistadas, né? E é curioso quando ele chega para Josué e diz assim: Josué, ele fala três coisas para Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Em primeiro lugar, essas conquistas, irmãos, para viver, né? Para viver, a gente precisa se esforçar e precisa ter ânimo para isso. Todo dia que você botar o pé embaixo da cama, que você acordar, é uma disposição nova, um vigor novo. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Deus te deu, mas você tem que lutar por aquilo. Segunda coisa que ele diz para Josué, ele fala assim: não temas, não tenha medo. Que era exatamente a questão que o povo retrocedeu naquele momento dos espias, porque o povo teve medo, né? E Deus fala: olha, não tenha medo, nem se atemorize, porque de fato as limitações são grandes, gente. Aquelas pessoas, elas retrocederam porque o obstáculo era grande. Imagina você, o povo de Israel naquele momento ali, na tomada da terra, era um bando apenas. Essas pessoas não tinham exército, elas tinham uma história de 400 anos de escravidão, não tinham nada.